Olá, bom dia! Muito bom ter vocês aqui em mais um Reflexões. Todos bem? Muito bom, estão me ouvindo bem? Estão testando um novo equipamento aqui. Dá um okzinho se estão me ouvindo bem hoje. E se estão bem, estão todos bem? Dá um ok para vermos aí a qualidade técnica, se o som está saindo bem. Olá. O som tá bom? Estão me ouvindo bem? Olá. Muito bom. Então vamos ao tema de hoje, que é um tema muito interessante, importante e revigorante. Muito bem. Ser grande nas pequenas coisas. Meus amigos, procure fazer as pequenas coisas de maneira extraordinária. Muitas vezes, nós esperamos que coisas grandes aconteçam na nossa vida para aí nos comportarmos de uma forma grandiosamente. Esperamos um trabalho considerado muito importante para aí mostrarmos todos os nossos talentos. Senão a gente deixa dentro da caixinha de ferramentas. Nós aguardamos ansiosamente por uma pessoa ideal. A pessoa dos nossos sonhos. Para demonstrar todo o nosso amor, todo o nosso sentimento. Quem não é grande nas pequenas coisas, sempre permanecerá pequeno diante das grandes coisas. Pensemos, reflitamos sobre a estrebaria onde Jesus nasceu. Foi a partir dela, daquela simplicidade, daquela candura, que o Mestre mudou a história da humanidade. Foi a partir dela que Jesus se apresentou aos homens como o caminho, a verdade e a vida. Então, meus amigos, aceitemos os recursos que nós dispomos hoje. Não importando quão simples seja, mas façamos deles o trampolim de acesso, o impulso magnânimo que nos dará esse acesso às grandes coisas que Deus preparou, que Deus reservou, que Deus tem como plano para nós. Sim, porque Ele é o Pai, o orientador. Ele é o nosso Pai. Então, falamos em humilhação. Aquele que se humilha será exaltado. Vivemos algo que esta geração ainda não havia visto nem ouvido. Um vírus que se originou em um país distante, desencadeou uma pandemia, levando a humanidade ao desespero, ao confinamento, e as perguntas, 1000 perguntas, por quê?
Deus nos diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se vier a peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa! Primeiro, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Reconhecer o que somos. O que nós somos. Devemos cuidar da nossa vida, do que fazemos no dia a dia. Como administramos aquilo que temos, os talentos que temos. Pois tudo vem de Deus. E a própria vida é uma dádiva de Deus. Existem 4 pontos que todo cristão deve saber sobre a humildade. Primeiro ponto: humildade significa subordinar-se, mas não engatinhar. Não é subserviência. Humildade não significa que somos pessoas silenciosas ou passivas, mas somos fortes e energéticos. Humildade significa que usamos nossos talentos e habilidades em qualquer situação, em qualquer circunstância, seja ela pequenina, seja ela enorme, grande, seja um grande desafio ou um pequeno desafio, uma pequena tarefa de ouvir, de falar, de consolar, de abraçar, de pedir ajuda. A humildade é a chave para o progresso. Humildade é a chave para o progresso. Pense bem, quando você menos espera, quando você menos almeja, quando você menos está, de certa forma, ligado a determinadas coisas, sofrendo ou não, ansioso ou não, mas quando você está em paz, quando você está tranquilo, sereno, esses são os momentos em que você recebe tudo aquilo que pretendia receber. Nos momentos inusitados da vida. No capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma pergunta assim: o que é preciso entender por pobre de espírito? E tem a ver com a humildade. O que é preciso entender por pobre de espírito? Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. A tal ponto que chegam até mesmo a negar a divindade. Tal a soberba. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se, dominar, e que os faria descer do seu pedestal.
ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Gente, tudo tão óbvio, tão claro, tão nítido à nossa frente. Muitas vezes é uma coisa muito estranha, muito interessante também. Tenho alguns amigos, são mais conhecidos que amigos, gente, diretor de empresa, presidente de empresa, alguns que foram meus coaches ao longo dos anos e que eu os convidei para participar do nosso Reflexões. E é incrível, aí fui pedir a opinião deles, o que eles acharam. Alda, é muito bom, mas é religião, né? Não é religião, é reflexão. Isso faz parte da nossa vida, faz parte essa reflexão, essa autoanálise, autocrítica. Mas parece que tem Deus ou Jesus como se estivessem em algum altar no céu e que eles deveriam ficar por lá, não intervir na nossa vida. Parece que eles têm Jesus, Deus, os anjos, os espíritos, como se fossem um outro mundo, uma outra galáxia, e que não pertence a essa nossa. E parece que nós somos os deuses aqui. Está tudo provado que estamos à mercê de uma coisinha tão minúscula, tão microscópica que não vemos. Gente, eu acho que chegou a hora, uma hora de refletirmos em função disso tudo que está acontecendo conosco, dessa pandemia, dessa paralisação do planeta, pensar que somos pequenos e devemos ser humildes por isso. E devemos realmente, definitivamente colocar Deus em nossas vidas. Jesus como nosso grande orientador e mestre. Aos amigos espirituais como companheiros que nos inspiram, nos intuem na jornada. E o que nós fizemos é alijá-los do nosso convívio, da nossa companhia, e deu no que deu. Quem pode se arvorar hoje e dizer que consegue dominar o mundo, que consegue dominar o planeta, se não consegue erradicar um vírus minúsculo? Um ser que nós não enxergamos. Uma batalha inglória, onde se busca uma vacina para tentar prevenir o próximo passo. Onde está, meus amigos, a nossa soberba? Onde está o nosso pedestal? Onde está a nossa glória se nós sucumbimos diante daquilo que é invisível? Meus amigos, está tudo demonstrado que o nosso caminho está errado. Que o caminho de Jesus, o caminho, a verdade e a vida está ali. Nós temos que tê-lo ao nosso lado, ou estar ao lado dele, porque ao nosso lado ele está. Abrirmos nossos corações, nossas mentes, nossas janelas espirituais, nossas portas, tudo, para convivermos juntos e progredirmos aí. Não é religião. Não é reza, não é oração. Só no momento em que nos
encontramos impossibilitados de agir, de falar, mutilados numa cama, numa UTI, é que pedimos a ajuda de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, dos anjos, dos santos, para virem realmente nos curar, e aí, tchau, eu vou continuar minha vida. Este é o momento em que devemos decidir andar ao lado de Jesus, dos nossos mestres, dos nossos orientadores, daqueles que nos intuem, que nos inspiram. Esse é o momento. É o momento em que devemos assumir a nossa maioridade na Terra. Ainda agimos como pequeninos, como crianças muito pequeninas, que depois de nossos pais nos darem o alimento ou o sorriso do dia, nos colocamos a praticar as nossas traquinagens. E depois, quando alguma coisa dá errado, a gente volta aos pais para superar o desconsolo, para superar o momento de dor, de sofreguidão, de angústia. Esse é o momento para unirmos uns aos outros, a terra toda se unir e abandonar as armas que destroem o corpo, porque o espírito continua, mas destrói o corpo, destroem as imagens, destroem os projetos, destroem as ideias, destroem a possibilidade de amar. É isso. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não há doença ou dificuldade que resista diante daquele que se humilhar, se entregar e orar e buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Que Deus abençoe a todos. Até mais.